Então, queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas, né, aos professores envolvidos nessa nossa videoaula, tá? Cora Coralina em combate à Covid-19. Hoje a gente vai ter uma aula interdisciplinar, né, onde nós vamos estar tendo a palavra dos professores, da professora Cristiane, de Sociologia, em seguida do professor Maurílio, tá? De Artes, depois a professora Carla, de Biologia, e finalizando, fechando nossa noite, o professor Felipe, de Física. Cada um deles vai tratar de um aspecto, né, da Covid em relação à sua matéria, né, e eles vão falar em sequência. A gente vai fazer a apresentação através de slides do PowerPoint, então vai ficar em algum momento aparecendo a imagem do PowerPoint e por cima a voz do professor, tá? A gente vai deixar aberto o chat para caso o aluno que chegou agora, que quiser fazer alguma pergunta, pode colocar lá, tá ok? E a gente vai estar gravando, essa aula vai ficar gravada, e a gente vai, ao final da exposição de cada professor, a gente vai voltar ao chat para ver as perguntas e tudo. A gente pede que os participantes que no momento não estejam falando deixem seus microfones desligados, tá? A câmera não tem problema, mas o microfone desligado para não ter interferência, né, na fala do palestrante que estiver na hora, tá? Então, como eu falei, a primeira pessoa a se apresentar vai ser a professora Cristiane, tá? Então agora eu vou dar a palavra a ela, vou fechar o meu microfone e vou ficar disponível lá no chat, tá? Sejam bem-vindos e que a nossa aula hoje seja bem proveitosa e bem legal. Pode começar, Cristiane. Quando precisar do PowerPoint, é só me avisar. Não, já pode colocar, já. Eu vou me apresentando e falando. Tá? Olá, boa noite, alunas e alunos do Colégio Estadual Cora Coralina. Eu sou a professora Cristiane Brandão, professora de Sociologia e Filosofia. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, nesse encontro interdisciplinar, sobre as implicações das pandemias na vida de cada um, na vida, portanto, da sociedade, porque nós vivemos em sociedade, né? E eu trouxe as 3 últimas grandes pandemias para a gente poder conversar um pouquinho, entender como elas implicam em nossas vidas e estar discutindo alguns aspectos sociais, né? É óbvio que a gente traz um panorama bem básico, panorama sócio-histórico, para a gente poder fazer um bate-papo bem legal, né? Então, depois vem o professor Maurílio de Arte também, abrilhantando essa conversa, a professora Carla Verônica de Biologia e o professor Felipe de Física e Matemática. Então, espero que seja bem proveitoso. Vamos lá, Samanta? Então, embora ainda não existisse a sociologia enquanto ciência, eu achei interessante a gente trazer a pandemia que marcou a história da humanidade. Não foi a primeira pandemia, mas foi uma pandemia considerada uma grande pandemia, que é a da peste negra, também conhecida como peste bubônica, que matou mais de 200 milhões de pessoas, né? Aconteceu ainda no período da Idade Média, no século XIV. Né? Na época, a gente tinha mais o continente europeu, o asiático, pouco exploração, né, no continente africano, e as Américas ainda não tinha toda essa conquista. Mas a gente passou por condições bem vulneráveis, né? E da mesma forma que a gente vê como acontece hoje com o coronavírus, que surgiu em centros comerciais, a peste negra também surgiu nos antigos burgos, que eram centros comerciais da época, né? Mas partiam-se de ratos, né? Ratazanas, pulgas, e as pessoas eram contaminadas, uma doença que foi se propagando e muita gente morrendo. Algumas pessoas ficavam com manchas
escuras, né, manchas pretas pelo corpo, por isso foi considerada, chamada de peste negra. Algumas com alguns inchaços no corpo, né, os bulbos, que aí também dá o nome de peste bubônica, e depois ela começou a ser transmitida por via aérea. Então, foi uma pandemia que marcou bastante a história da humanidade, né? Porque 200 milhões de pessoas no século XV, muita gente morrendo por conta, né, de uma doença e numa época onde a medicina não estava tão avançada assim. Pode passar, Samanta. E naquela época já se tinha uma perseguição muito grande aos judeus, né? Que foi o povo considerado bode expiatório, porque os judeus são pessoas que estão muito próximas à questão da economia, do comércio, e como a doença surgiu, né, como eu falei, nos burgos, nos centros comerciais da época, e os judeus estavam muito presentes ali, então eles foram atribuído a eles a causa dessa doença, da peste negra, né? E muitos judeus morreram por conta disso, não só pela questão da doença, mas foram atacados, literalmente, sendo acusados de serem os causadores da doença, né? E aí a gente apresenta aí uma pintura, né, conhecida como Dança Macabra, que retrata um pouco essa realidade. A gente sabe que a arte ela traz muito do que está acontecendo no momento, uma forma de reflexão, né? Que a arte é conhecimento, né? Muitas vezes a gente associa a arte com mera diversão, mas a arte traz essa questão de reflexão, desperta em nós um conhecimento, um olhar, né? Então foi bem destacada essa obra de arte, bem destacada na época, né? Representando os diversos esqueletos, diversas mortes que ocorreram na época, nessa ocasião. E a outra grande pandemia que aconteceu já no século XX foi a gripe espanhola. E ela aconteceu no contexto de final da Primeira Guerra Mundial, né? Onde também tivemos aproximadamente cerca de 50 milhões de mortos, mas essa doença ela surgiu, segundo alguns historiadores, alguns relatos, né, numa instalação militar, né, onde os soldados, o exército dos Estados Unidos as pessoas estavam ali instaladas, né, cumprindo o seu dever durante a guerra, e a doença começou a se espalhar por conta das péssimas condições, por conta da desnutrição, né, uma alimentação, enfim, N coisas acontecendo. E, curiosamente, né, por que gripe espanhola? Se a Espanha nem estava ali participando da guerra diretamente, né? Porque como a Espanha não estava diretamente participando da guerra, ela veiculou muito, comentou muito sobre essa questão da gripe espanhola, que foi se espalhando, né? Também, como eu falei, mais de 50 milhões de pessoas foram mortas por conta dessa pandemia. E aí a Espanha, por ser a grande veiculadora, né, de disseminar essa informação, teve essa pandemia atribuída a ela o nome, né? Então, gripe espanhola. Na verdade, não começou na Espanha, não tem essa relação intrínseca. Pode passar, Samanta. Amanda, pode passar para o próximo. E como a gente percebe, né, quase sempre as grandes pandemias afetam sobre
Eu não estou ouvindo, não, gente. Também não estou ouvindo, professora. Acho que saiu sem querer. Tá, vamos dar um minutinho para ela retornar. Vocês ainda estão vendo o meu computador? Estou, mas estou vendo ele inteiro, sem ser só a tela que a Cris estava apresentando. Tá. Samanta. Oi, voltamos. Voltei? Voltou. Então, desculpe, mas a internet, a conexão ficou Tá. ruim. Então, essa adoção de medidas de isolamento social, né, a gente questiona o termo isolamento social. Eu vou falar um pouquinho mais desse termo quando falar da pandemia atual, né, mas foram medidas de estar ali isolando pessoas para que a doença não se espalhasse, porque é uma doença extremamente contagiosa, e outras pessoas não fossem sendo contagiadas ou contaminadas por essa doença. Pode passar. Samanta? Foi? Pode passar. Tá Então, aparecendo? sim. E hoje nós estamos vivendo, né, a pandemia da Covid-19 ou do novo coronavírus. E aí, eu acho que a professora Carla Verônica vai falar um pouquinho mais, mas eu só queria destacar que tem diferença entre pandemia, endemia e o surto, né? Então, inicialmente era um surto lá em Wuhan, uma cidade da China, né, que depois transformou em uma epidemia, com várias regiões da China, com casos, com pessoas contaminadas, né, ou infectadas com o novo coronavírus, e foi se espalhando para diversos países de diversos continentes. Hoje temos pessoas infectadas em todos os continentes, né, nos 5 continentes, e aí se transforma numa pandemia, né? Então, quando tem uma contaminação global. Para a sociologia, né, é muito importante a gente estar se voltando para as questões relacionadas com essas diferentes pandemias, porque a vida social ela é diretamente influenciada, impactada e modificada por questões dos resultados, das consequências dessas pandemias, né? E aí a gente vê que a gente tem que se reinventar. Sempre nas aulas de sociologia, a gente fala que a cultura é algo dinâmico, né? Não é estático, aquela coisa parada. Então, a gente vai modificando hábitos, a gente vai modificando rotinas, a gente vai modificando relações sociais, contatos que a gente estabelece, né? A gente vê como isso foi se transformando, por exemplo, na questão do trabalho, que é uma questão muito importante para a sociologia, né? Então, o nosso modo de viver, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, o nosso modo de fazer, ele vai se transformando, se modificando, se alterando por conta dessas pandemias, né? A Covid-19 tem esse nome 19 porque teria surgido em dezembro do ano passado, em 2019, como eu falei, em Wuhan, na China, os primeiros casos, né? E depois se espalhando por todos os continentes. Atualmente, o Brasil é considerado o epicentro da doença por grandes estudiosos, né? E a transmissão se dá de pessoa para pessoa, né? Existem alguns casos que ainda estão estudando de animais contaminados, mas ainda tem estudos mais preliminares a respeito dessa questão. E a gente percebe que os efeitos dessa pandemia estão presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí, presente na família, presente na escola, no trabalho, na medicina, né? Pode passar, Samanta. E aí a gente vê como que vai alterando, né? Então, é usado muito o termo de quarentena, distanciamento social e isolamento social. E aí eu coloquei até nesse slide isolamento social entre aspas, porque na verdade a gente tem o isolamento físico, né? Mas se a gente parar para analisar o isolamento social, pensando
muitas pessoas ficaram até muito mais próximas nesse momento de pandemia, né? E aí eu coloquei os efeitos na vida social, né? E aí eu vou ler especificamente, né? Enquanto o distanciamento físico foi aumentando, o virtual foi diminuindo. Além do aumento considerável de pessoas consumindo conteúdos online, cresceu também a quantidade de pessoas que começou a produzir tais conteúdos, né? A gente vê hoje lives, a gente vê atendimento médico através da telemedicina, o ensino à distância, que não é o nosso caso ainda, né, da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, que a gente, na verdade, utiliza o ensino remoto emergencial, porque a gente não foi preparado para esse ensino à distância, mas é o que a gente consegue utilizar nesse momento. Então, muitas coisas foram se modificando, como o home office, né? As pessoas trabalhando em casa, né? Trocando mensagem, os pacientes não podem receber visita, e aí manda a mensagem via WhatsApp, né? Alguns hospitais estão ganhando doação de tablets. Então, a gente vê como que a vida social ela vai se alterando, né? E o uso de máscara, né? Que a gente, nas imagens, não sei se vocês perceberam, mas na peste negra, por exemplo, a máscara parecia um bico de pássaro, né? E as pessoas tinham que usar como proteção, né? Hoje a gente vê os diferentes, entre aspas, modelos de máscaras, as pessoas utilizam máscara de time, máscara de personagens, de desenhos animados, né? E assim, eu não quero me colocar contra ou a favor, né, o que fazem com a máscara no sentido de divulgar alguma coisa, mas dizer que é uma forma também de amenizar, porque a gente sabe que o sofrimento é muito grande. Eu acredito que todo mundo aqui já perdeu alguém conhecido com essa doença, né? Mas a gente precisa se reinventar, né? E depois que terminar isso tudo, essa pandemia, a gente vai ver o quanto que isso influenciou na nossa vida em sociedade, né? Será que os elevadores vão continuar, né, superlotados? Os transportes públicos no Brasil, a gente sabe que é difícil, né, uma solução tão de imediato, né? Deveria se pensar e transformar também, né, essa realidade, mas a gente não sabe. Mas muita coisa a gente tem de ganho por conta que a gente precisa se reinventar, o ser humano é assim, né? Ele passa pela dificuldade, pela guerra e consegue ali tirar um proveito daquilo, mas a gente precisa também pensar o quanto que nós podemos contribuir, né? Porque a sociologia ela leva o aluno, leva a pessoa a ver esses problemas sociais, essas questões sociais e buscar soluções para tais, né? Então que nós possamos de fato aprender a partir dessa realidade que nós estamos vivendo, né? E transformar o nosso Brasil e transformar o nosso modo de viver, né? Positivamente. Então é isso, eu passo a palavra agora para a nossa colega Carla Verônica. Obrigada. Não, Maurílio. Maurílio? Maurílio, professor de arte. Obrigada, Cristiane. Maurílio? Pronto. Posso? Vou colocar aqui o... Primeiramente, quero agradecer, tá, essa oportunidade dentro do Colégio Escola Coralina. Agradecer a Samanta por estar nos mediando, entendeu? A presença da diretora agora, entendeu? A Ana Maria. É um agradecimento para tentar, vamos dizer assim, ajudar, né? Em ajudar, em querer nos posicionar diante dessa situação remota, né? Para tentar mostrar nosso trabalho, o nosso dinamismo, sabe, o nosso querer fazer, tá? E nada melhor do que utilizar um assunto, né, que esteja tão recorrente a todos nós, que é a Covid-19, esse problema que está acontecendo. E eu, como professor de artes, eu gostaria de quero mostrar a vocês essa visão da arte, né, para
como ela cooperou, como ela caminha, né, com a história da humanidade, né? Como é essa história, entendeu? Então, por favor, Samantha, podia botar o primeiro slide? Por favor. Só um minutinho, só vou pedir para todo mundo desligar o microfone, só para a gente não ter interferência aqui. Só um minuto, Maurílio, já estou... Não, beleza, tudo bem. Vamos lá. É que eu acabei abrindo outras coisas aqui. Vamos lá. Me diz se está aparecendo para você, tá? Tá. Foi? Cora Coralina, combate à Covid-19. Isso. Professor Maurílio. Isso, professor Maurílio. Vamos lá. Isso. Aí eu estou mostrando essas imagens para você ver o seguinte, para passar o seguinte. A arte, ela sempre esteve, desde do início da humanidade, né, muito ligada ao poder, né? Aí eu estou mostrando aí, desde a Grécia Antiga, né, a arte sempre mostrando a força, o poder daquele que domina, sempre ligada a isso. Por favor, Samantha, pode passar a próxima. No Império Romano, a mesma coisa. Ou seja, esses grandes poderes dos Césares, dos Nero, né? Ou seja, estava sempre ligada ao poder. E a arte sempre contribuindo para a demonstração dessa força e desse poder, em detrimento da população. A população não existia. A função da arte era mostrar o poder do dominante. Por favor, Samantha. Mesma coisa, a Igreja Católica, no período bizantino, o poder da Igreja, entendeu? O poder no caso aí são os mosaicos, né? Os famosos mosaicos da Idade Bizantina, né? Mostrando sempre o quê? O poder dela. Espera que eu já te ligo, já estou numa reunião. Em detrimento da população em si. Sai daqui a 10 minutos. Samantha, por favor. Aí é o interior de uma capela, de uma igreja bizantina, né, no período bizantino, mostrando justamente isso, o poder dela. A arte vinculada ao poder do dominante. Por favor, Samantha. Aí começa um pouco a mudar a história. A arte começou a mudar, né? É claro, começou o poder da Era Moderna, o poder da França, os reis Luís, né? Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, né? Principalmente, em que hoje Paris, França, é conhecida como ela é conhecida para nós, a cidade de luz, a cidade bonita, sabe? A gente tem essa imagem maravilhosa, graças ao poder desses reis, né? Dos Luís, né? Luís XV, XIV, XVI, porque eles tentavam, ao máximo, encobrir toda uma tragédia que a França estava vivendo. Por quê? Porque ela estava em luta, na época, com a Rússia. Ela ganhou da Rússia, né? Ou seja, ela ganhou poder, mas só que esse poder, por causa da guerra, muitas tragédias estavam acontecendo, muitas mortes começaram a acontecer, muitas tragédias, muitas pandemias estavam surgindo nesse período. Ou seja, mas só que ele não quis saber disso. Esse poder aí da Era Moderna não quis saber. Ou seja, era o palácio... A próxima imagem, por favor, Samantha. É o Palácio de Versailles. Isso, olha. Tudo acontecia, tudo de bom acontecia dentro desse palácio. Ou seja, toda a imagem bonita que eles quiseram, vamos dizer assim, mostrar para o resto da Europa, no caso, na época, do resto da Europa, acontecia dentro desse palácio. Tudo acontecia nele. As festas, as exposições, as grandiosidades, os encontros, tudo acontecia. Nada passava por fora. Era no máximo ali, era o Arco do Triunfo, entendeu? Tudo acontecia nesse período aí.
acontecia nesse espaço. Só que houve um momento em que o povo já não aguentava mais essa situação, entendeu? Aí aconteceu, né? Vamos entrar um pouco na história, aconteceu a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Foi justamente a rebelião, ou seja, a rebelião do povo, né? Por causa do sofrimento que estava acontecendo lá, que acontecia nesse período. Por favor, Samantha. Aí é o Jardim de Versailles. Aí eu estou mostrando, são quadros, no caso, Claude Monet foi um artista que foi, vamos dizer assim, aí já mais no Luís XVI, já no final do poder, do reinado dos Luís, né? O Claude Monet foi um grande nome da arte francesa, justamente para quê? Para camuflar toda uma realidade que acontecia lá. Então, ele pintou, ele foi explorado, vamos dizer assim, né? Ele foi beneficiado, foi investido, né? Para ele poder pintar quadros, reunir artistas do impressionismo para cada vez mais mostrar uma realidade bonita da França, que não era o fato, não era a realidade. Aí, justamente, essa ruptura aconteceu com a chegada de Van Gogh. Quem foi Van Gogh? Van Gogh foi um impressionista também, mas só que ele tinha um outro olhar, ele tinha uma outra percepção da coisa. O importante para ele era a emoção. E essa emoção, de certa forma, estava diretamente ligada com o povo, com o que ele via, com a realidade que ele estava vendo. Ele teve, não é coragem, mas era a natureza dele, de mostrar isso. Por favor, Samantha, poder fazer uma outra imagem? Essa aí. Ou seja, ele começou a mostrar a realidade, no caso desse quadro, dos camponeses da França na época. Uma família camponesa, uma família pobre, uma família, sabe, que não é nada luxuosa dos quadros até então de Claude Monet. Não é nada colorido, nada vislumbrante, sabe? Não, ele mostra a realidade. Então, a partir de Van Gogh, novos grupos foram surgindo os expressionistas, que daí veio a arte abstrata. O que foi a arte abstrata? Foi justamente jogar fora tudo aquilo que não fazia parte mais dessa realidade. Entendeu? Os artistas abstratos começaram a querer mostrar a realidade do que estava acontecendo na Europa, principalmente na Europa, né? O que estava, as consequências. A professora Cristiane mencionou a respeito, né, das consequências da peste bubônica e depois da espanhola. Foi realmente. E a arte abstrata, ela começou a se impor enquanto arte, sabe, não mais em detrimento do poder do poder, sabe, da força do poder do dominante. Não, ela surgiu realmente da base, vamos falar assim, como a arte que surgiu da base. Por favor, Samantha, passa a próxima. E esse quadro aí, o Grito, é justamente um quadro que mostra vamos dizer, culmina, né? A arte abstrata, ela ganha força a partir desse quadro, que mostra a realidade. É um quadro do grito, realmente, é um quadro que mostra o que está acontecendo. Não mais a beleza, não, é a realidade. Ou seja, a arte abstrata, ela surgiu para se impor como arte, não mais as vontades do poder econômico. Entenderam? Então, era isso que eu queria mostrar com a minha participação na arte, como ela responde às nossas necessidades. Pode passar, por favor, Samantha. Hoje em dia, por exemplo, com o advento da Covid-19, né, na nossa era contemporânea, a arte já está se adaptando. Está havendo uma adaptação da arte para atender às nossas necessidades. Hoje nós estamos vivendo, vamos dizer assim, em quarentena. O mundo está vivendo em quarentena, o mundo está vivendo com medo de estar em contato com o próximo.
Então, a arte está se adaptando a ao estar longe, ao mesmo tempo estar perto. Então, está surgindo. A gente pode ver aí muitas lives acontecendo, né? Muitos artistas estão cantando em suas casas. Com certeza, daqui a pouco, toda essa... os problemas que estão acontecendo hoje em relação ao som, por exemplo, a iluminação, tudo isso vai ser adaptado. Entendeu? Com certeza, daqui a pouco não vai ter problema mais de delay, não vai ter problema de mais nada, e vão adaptar. Esses quadros, por exemplo, é de uma artista plástica alemã, entendeu? Que ela, esqueci o nome dela agora, Anne Witzwell, ela utiliza tanto a fotografia, a pintura e pintura por aplicativo. Ou seja, é uma arte atualizada, é uma arte que está usando ferramentas atuais, ferramentas do computador, entendeu? Ferramentas... como é que é o termo? Esqueci agora. Do computador, tá? Ferramentas de aplicativos. Ferramentas digitais? Isso, ferramentas digitais, tá? É isso aí. Tem mais uma, não tem? Uhum. Né? A fotografia, ou seja, as fotografias agora são fotografia online. Os fotógrafos estão se adaptando a essa realidade de fotografar online. Você vê a sequência aí, mais ou menos, como é o procedimento. Da primeira à última foto. Está havendo uma adaptação. Os fotógrafos estão fazendo esse tipo de adaptação. Eu agora fui convidado por uma fotógrafa entre os professores de um fotógrafo, que ele quer registrar a foto de professor trabalhando em suas casas. Como é que eles estão trabalhando? Ou seja, sem querer, eu estou entrando nessa onda também. Ele vai me fotografar remotamente, né, com o celular dele, entendeu? Através de um outro celular, e vai me fotografar, mostrando aqui a realidade, né, do professor trabalhando com home office, em home office. Ou seja, a arte, o que eu quero dizer isso, pode passar, tem mais essa, esqueci. Tem mais duas. Isso aí é uma foto em drone. Ou seja, sempre à distância, né? O grande lance é à distância. A foto em drone, por exemplo, o cara, ele manda o drone fora e fotografa, e volta, pega. Ou seja, essa é a nossa realidade agora. A arte está se adaptando, né, a essa nova linguagem. Tá? É isso que eu queria dizer. Tá? A fotografia, né, quer dizer, a arte, ela se adapta desde sempre, né? Ela se adapta ao meio, né? Ao ser humano, as nossas necessidades e a nossa vontade. Tá? Muito obrigado. Samantha, por favor, passe para a professora Carla. Obrigado, Maurílio. Então, agora a gente vai continuar com a Carla, tá? Eu vou continuar fazendo a apresentação dos slides para você, tá, Carlinhos? Você pode falar próximo, que quando você falar próximo, eu já passo para o próximo slide, tá? Vou botar lá. Boa noite, gente. Sou professora Carla, de Biologia. A minha intenção aqui nessa reuniãozinha é mostrar um pouco da visão na biologia com relação a essas pandemias aí, essas viroses. Como esse vírus age, e vocês conseguirem imaginar mais na prática o porquê de determinados sintomas, né? Então, eu vou tentar ser mais breve, assim, para tentar fazer vocês entenderem na prática mesmo a questão da biologia, tá? Mostra para mim esse slide aí do vírus. Esse aí é o nosso primeiro slide. Antes de eu explicar esse vírusinho aí, esse novo coronavírus, eu quero falar o seguinte: existem infecções por vírus e existem infecções por bactérias, né? A gente viu que a professora Cristiane trouxe 3 pandemias. A peste negra, ela é uma infecção por bactéria, tá? Já a gripe espanhola e Covid-19 são doenças por causa de vírus, né? Transmitidas por vírus, provocadas por vírus. E há uma diferença nisso aí, porque o vírus, na biologia, a gente sabe que ele não é um ser vivo.
ele não é ser vivo, por quê? Porque não tem célula, só simplesmente por isso. A bactéria já é um ser vivo. Então, a bactéria, num caso de uma infecção, ela se safa muito melhor do que o vírus, né? Porque ela se reproduz sozinha, ela faz as coisinhas dela lá. Claro que ela tem que infectar uma célula, né, para poder usar o metabolismo dessa célula, mas ela se safa melhor. Ela se reproduz muito mais rapidamente. O vírus, eu vou explicar para vocês aí essa questão desse novo coronavírus. O porquê desse nome novo coronavírus? Porque já existiam outros 7 tipos de coronavírus conhecidos que infectam humanos. Só que são infecções bem leves, né? Esse aí, os cientistas ainda não conheciam, então ele recebeu esse nome de novo, coronavírus. E por que esse nome, coronavírus? É porque ele, se você observar o vírus aí na imagem, que é essa bolinha branca aí, parece até aquelas de ventosa, né? Essas ventosinhas aí nele são proteínas no envoltório proteico, envoltório que todo vírus tem, porque o vírus, na verdade, ele não tem célula, ele tem um envoltório de proteína e tem o material genético dele dentro, né? Então, no caso do coronavírus, esse envoltório proteico contém essas proteínas aí em forma de coroa, né? Então, por isso que ele recebe esse nome de coronavírus, tá? E no caso do coronavírus também, o material genético que tem dentro dele é o RNA. Há vírus que possuem o DNA, né? Eu sei que vocês sabem que DNA é o nosso código genético. O RNA, ele é a cópia desse código genético, é como se fosse uma xerox autenticada, né? E aí, o coronavírus, ele tem a xerox autenticada, quer dizer, ele já tem a matriz pronta para produzir tudo que ele quiser, né? E aí fica mais rápido de ser escravizado por ele. Por que eu digo escravizar? Porque para ele dominar uma célula, que ele precisa parasitar uma célula, já que ele não é feito de célula, né? Então, ele não se reproduz sozinho, ele não faz nada sozinho, ele precisa de uma célula. O que ele faz quando ele entra no corpo de uma pessoa, de qualquer ser vivo? Ele parasita essa célula, né? Primeiro se fixando a membrana da célula. De que maneira? Essas proteínazinhas aí que tem no envoltório dele, vai fazer uma ligação com outras proteínas que tem na membrana da célula e vai agir como se fosse chave em fechadura, né? Ele vai se encaixar ali. No momento que ele se encaixa, abre uma portinha, um portalzinho na célula, e ele consegue depositar ali o material genético dele, que no caso do coronavírus é o RNA. A partir daí, esse material genético, ele domina a célula inteira. O vírus já chega falando, mandando a mensagem pelo RNA. Ó, agora quem manda aqui dentro sou eu. Vocês vão fazer o que eu quiser. Então, a célula começa a fazer o que ele quer. E o que o vírus quer? Nada mais do que várias cópias dele mesmo. Então, a célula começa a produzir milhares de cópias do vírus. A célula, então, depois que está cheia de cópias do vírus, fica literalmente esticada, vamos dizer assim, e acaba explodindo. Quando ela explode, todos esses vírus que ela produziu, esses milhares de vírus, vão pela corrente sanguínea infectar outras células, né? Então, é dessa forma que o vírus consegue se reproduzir, usando o metabolismo da célula, hospedeira, no caso, né? Que está no corpo do ser vivo. E essa disseminação, então, vai pelo sangue, e ele vai fazer a festa. Os filhos dele, os clones que essa célula formou dele, vai fazer a festa no nosso corpo, né? No momento que ele se dissemina, que ele sai pelo sangue procurando novas vítimas celulares, ele aciona essa infecção, começa a se propagar e aciona o sistema imunológico, né? Então, esse sistema imunológico nosso tem soldados de defesa, que são os glóbulos brancos, que são acionados na hora para ir lá combater. Vai para o local, vai através do sangue,
para poder socorrer onde a gente estiver precisando. No caso do Covid-19, por que o pessoal fala que quem tem comorbidade tem mais possibilidade de ir a óbito? Porque essas pessoas já têm um sistema imunológico mais deficitário, tipo, uma pessoa que tem doença crônica, tipo hipertensão, diabetes, ela já tem um sistema imunológico já preocupado com essas doenças crônicas dela. E aí, quando entra um vírus invasor do nada, e um vírus novo, que não tem armamento contra ele, esse sistema imunológico dessa pessoa com comorbidade vai ficar meio que pego de surpresa. E aí, acaba que o vírus vai ter vantagem nessa situação. A mesma coisa quando é com o idoso. O idoso também, o sistema imunológico do idoso é mais deficitário, né? Então, acontece a mesma coisa. O vírus entra em vantagem, os soldados dele estão em maior quantidade do que as células de defesa. E por isso que é só vocês verem no exame de sangue, quando a gente está com uma infecção, que os leucócitos, que são as nossas células de defesa, eles sobem, o número aumenta. Por quê? Porque o batalhão está sendo convocado para poder combater o invasor, né? Nessa parte aí do vírus, basicamente, isso aí que eu queria dizer para vocês, o que é o vírus, né, como ele se dissemina. A Samanta agora passa para os sintomas. Aí, a partir da disseminação, quando essa infecção está instalada, né, quando o vírus está bem confortável no nosso corpo, ele provoca determinadas reações no nosso organismo, né? Uma das primeiras reações que acontecem, no caso do Covid-19, é a tosse. Por quê? Por que dizem que é a tosse que caracteriza essa infecção? Porque esse vírus, ele vai provocar, ao acionar o sistema imunológico, ele vai provocar uma inflamação no local. E essa inflamação, ela provoca um inchaço, provoca vermelhidão, provoca coceira, aumento de muco, né, de secreção. Então, o que a pessoa faz? Automaticamente, o organismo dela faz ela tossir, para poder tentar liberar o que está incomodando ali, ou na garganta, e esse vírus ataca primeiro as vias aéreas superiores, né, que é a garganta e o nariz, a mucosa da garganta e a mucosa do nariz. Então, a pessoa vai começar a espirrar, vai começar a tossir, para tentar expelir o que está incomodando ela, né? Esse é o motivo da tosse. A febre, o que acontece o porquê dessa febre? Quando acontece essa guerra do sistema imunológico com o vírus, literalmente é uma guerra, né? A coisa esquenta dentro do nosso organismo, né? Todo mundo entra em ação para poder combater quem está fazendo mal para a gente ali. E o nosso organismo, para poder avisar, tentar apertar um alarme, né, de emergência, ele aumenta a nossa temperatura, né? E aí, com o aumento de temperatura, a gente já fica alerta, não está muito legal. Se eu estou com febre, é porque realmente eu estou com alguma infecção. É porque o vírus está tendo alguma vantagem ou porque a briga está muito grande. O sistema imunológico está combatendo o máximo que pode, mas não está conseguindo. Tanto que eu falo para vocês, alunos, que quando a gente está com uma febre de 38, não é legal a gente tomar remédio. Por que não? Porque a gente tem que deixar os nossos soldados de defesa trabalharem, né? Deixa eles usarem as armas deles um pouquinho. E aí, depois, se passar de 38,5, 39, aí sim, que é no caso da Covid, as febres são altas, né? Então, a gente realmente está com uma infecção instalada e precisa tomar um antitérmico, né? E precisa, se for no caso de uma bactéria, tomar um antibiótico. Então, a febre nada mais é que um alarme com relação a essa infecção que se instalou no nosso organismo, é a briga do soldado de defesa com o vírus ou com a bactéria invasora. Quando essa briga, quando essa infecção fica muito, muito acalorada, né, que o vírus começa a dominar os nossos soldados, ele, no caso da Covid-19, ele vai para as vias aéreas inferiores, que é, no caso, o brônquio, o pulmão
e faz a mesma coisa que fez na garganta. Ele aumenta o inchaço, ele inflama o local, aumenta a quantidade de líquido ali no pulmão. Então, claro que com um aumento de líquido, o pulmão inchado, né, tudo inflamado, os movimentos respiratórios vão ficar dificultados. Então, vem o quê? Vem essa falta de ar, né? E conforme a gravidade, se o pulmão for atingido com mais de 50% dessa totalidade, vai ter que ter respiração mecânica, senão a pessoa não vai conseguir fazer, respirar sozinha, sem ajuda, né? Então, no caso da Covid-19, o problema desse vírus, desse novo coronavírus, é que ele provoca essa doença respiratória aguda, grave, né? Que é você ficar com falta de oxigenação, precisando de uma ventilação mecânica. Nesse slidezinho aí, que tem esses três principais sintomas, não aparece a diarreia, mas há pessoas que apresentam diarreia no Covid-19, porque o vírus acaba indo pelo sangue e se instalando na mucosa do intestino, e faz a mesma coisa, inflama o local, né? Enche de água e tudo mais, e o intestino não consegue absorver direito os nutrientes e provoca a diarreia, né? Por causa da infecção viral. Pode passar, Samanta. E como é que esses vírus, esses carinhas que tomaram conta do nosso organismo na infecção, como é que ele vai parar dentro de mim, né? Dentro da pessoa, dentro do hospedeiro? Ele vai através de gotículas de saliva, que no caso aí, o rapaz está tossindo, está espirrando, você vê que há milhões de gotículas de saliva dele, e cada gotícula dessa apresenta milhares de vírus, que se você não tiver cuidado, vão parar dentro do teu organismo e vão fazer aquele estrago que eu falei para vocês. Por isso que dizem que as pessoas confundem isolamento social com quarentena. Isolamento precisa acontecer quando a pessoa já está com aqueles sintomas, que é quando começa a transmitir o coronavírus, né, e provocar a Covid-19. Ainda há estudos dizendo que pessoas assintomáticas também transmitem o vírus, mas ainda não tem nada comprovado. O certo é que o vírus é transmitido a partir do momento que você está apresentando algum tipo de sintoma, né? E aí, essas pessoas com esses sintomas, ela precisa estar isolada. O que é estar isolada? Estar isolada literalmente, dentro de um lugar, sem ter contato com mais ninguém, né? Para poder evitar que outras pessoas sejam contaminadas, já que ela já está contaminada com um novo coronavírus. Isso é isolamento. Quarentena não, quarentena você fica na sua casa com outras pessoas, né? E aí não fica isolada totalmente das pessoas. Então, essa é a diferença. Isolamento é recomendado para quem está com sintomas e durante 14 dias, pelo menos, né? E de que maneira? Então, essas gotículas vão levar os vírus para dentro do nosso organismo se, por um acaso, a gente não tomar determinados cuidados, né? Samanta, passa para mim, por favor. E um dos cuidados que estão sendo propagados por aí para a gente usar é a máscara. A máscara precisa ser usada quando você está em contatos com outras pessoas, que você tiver que sair, né, por algum motivo, por um mercado e por uma farmácia, você usar a máscara, manter uma distância de pelo menos 1 metro de uma pessoa para outra, para poder não correr o risco, né, de alguma gotícula atingir a pessoa. Além da máscara, que foi usada na gripe espanhola também na época, assim como isolamento social também, que a gripe espanhola, ela foi provocada por um vírus, né, pelo vírus influenza, pelo vírus da gripe. Então, na época, também evitava-se aglomeração, tinha que usar máscara, né, e manter um isolamento, um afastamento. Essa máscara, então, preciso a gente usar. Além da máscara, você, em casa, se você não tiver com as pessoas que você tem costume dentro de casa, não precisa usar máscara, né? Você precisa usar o álcool gel, álcool 70, constantemente, frequentemente, lavando as mãos sempre.
para poder matar o vírus, porque o vírus, ele não gosta de higiene, né? Você vê que todas essas pandemias que a Cris falou no início, todas aconteceram num cenário de higiene e saneamento básico bem precário, né? E muita aglomeração. Então, a gente precisa lavar bem as mãos, usar álcool 70, se tiver na nossa casa, e fora dela também no supermercado, se tiver colocado a mão em algum lugar que outras pessoas já puseram as mãos, né? Escada rolante, enfim. A gente usa álcool gel, chegar em casa, lavar as mãos e passar álcool gel também. Certo? Então, essas são as medidas de segurança para a gente poder se prevenir contra essa doença e prevenir as pessoas que a gente ama, né? E uma coisa que eu queria falar, pode tirar o slide, não tem problema? Dessas 3 pandemias que a Cris falou, é que as 3, coincidentemente, ainda não foi provado a questão da gripe espanhola, mas as 3 pandemias surgiram na China, né? Que é um continente, um país bastante populoso, né? E eu não vou nem comentar a questão do morcego da Covid-19, não vou comentar, a gente viu lá nos slides da Cris que, de primeiro, a contaminação ia de animal para humano, depois de humano para humano, mas a contaminação de humano para humano sempre, nas 3 pandemias, nas 3 doenças, é por gotículas de saliva, né? E as 3 vieram da China, né? Coincidentemente. Eu tive lendo e é bem curioso esse detalhe aí, né? Então, eu só quero terminar minha explanação, espero que tenha dado para vocês terem uma ideia, dizendo para a gente se cuidar, né? Para a gente propagar essas medidas de prevenção para evitar que outras pessoas sejam contaminadas, mas que a gente não entre tanto em pânico, né? Que tudo vai se resolver, porque na ciência, essas pandemias pegaram a gente de surpresa, mas a partir delas, muita coisa aconteceu. Vacinas, antibióticos, né? E dessa vez não vai ser diferente. Nós vamos conseguir criar uma vacina contra esse vírus e sair mais fortalecidos disso aí, tá? Obrigada aí pela atenção de todo mundo. Ok, Carlinha, agora a gente vai passar para o professor Felipe. Eu vou botar o seu slide aqui também, tá? Uhum. Um segundo. Não tem problema. No caso, boa noite a todos. Eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa aula magna, digamos assim, né, para falarmos algumas considerações acerca dessa doença, né? No caso, o que eu tenho para falar é bem pouca coisa mesmo, mas algo que está relacionado à minha área. Então, vai ter algumas vezes em que eu não vou falar somente isso. Bom, no caso, o que de fato eu teria que falar seria acerca do pico da doença. E muitas das vezes as pessoas falam acerca de, não, o pico vai acontecer dia tal, o pico vai acontecer não sei o quê, você tem vários picos, por que tem vários picos? Tentar explicar da seguinte forma. Toda vez que se fala de um pico da doença, você, na verdade, anuncia que há um crescente número de pessoas infectadas. Se você for ver bem aí, você tem um gráfico no qual você tem 2 variáveis, o número de pessoas infectadas e o tempo. Então, ou seja, você tem um pico para março, um pico para abril e um pico para maio. O que significa? Significa que você vai ter um número de pessoas subindo em março até chegar num ponto culminante. E depois elas vão cair. Em abril, você também pode ter um pico dessas pessoas até depois cair. Em maio, também. Então, ou seja, a gente vai realmente, quando se fala de pico, realmente foi algo que até a professora de biologia destacou bem, não é para a gente ficar apavorado, não é para a gente ficar desesperado, é para a gente ficar em alerta, porque realmente você tem um número crescente de casos. Só que, exemplo, se Deus quiser, em julho,
a gente não vai ter tantos casos quanto a gente teve em abril, por exemplo. Então, teremos um pico em julho. Esse pico de julho, ele não será tão perigoso quanto o pico de março. Mas, no caso, é uma crescente, e toda crescente de contaminação, ela, sim, é preocupante. E ainda mais levando-se em conta de uma doença na qual as pessoas ainda não chegaram num consenso de como resolvê-la. E é exatamente nesse ponto que eu quero entrar agora. Em vezes para a gente conseguir chegar a um consenso, a gente vai ter que discutir e discutir e discutir e discutir. Para que a gente chegue num consenso, é necessário que a gente tenha bom senso. Então, como a minha explicação realmente é curta com relação ao pico da doença, né, que na verdade são crescimentos que ocorrem do número de infectados até chegar num limite em que o número de infectados diminui, o que eu pediria para a galera seria: tentem manter a cabeça de vocês sã, porque foi algo que até o professor de arte falou. Hoje em dia a gente está tendo todas essas complicações do confinamento, a gente está tendo a gente está tendo que enfrentar um mundo que está cada vez mais louco. Então, o que eu pediria para a galera, né, estendendo um pouco a minha explicação, é que realmente foi algo que a professora de biologia também falou. A gente vai enfrentar muitas coisas ruins. A gente já enfrentou guerras, a gente já enfrentou o terrorismo, a gente já enfrentou doenças. Infelizmente, ninguém gosta de encarar a morte logo de frente. Ninguém. Até porque você pode perder para a morte, afinal de contas. Mas é necessário, para que a gente dê valor à vida, a gente às vezes ver o outro lado. Então, um pedido que eu estendo, né, nessa explicação dos picos, nessas próximas crises que a gente pode ter, porque como nós estamos em casa, muitas das vezes nossas informações são alimentadas através da imprensa, e muitas das vezes a imprensa falha, de certa forma, no como noticiar as coisas, e eu não vou culpar a imprensa por isso, enfim. Mas uma coisa que eu peço para as pessoas é bom senso e queiram viver. Sempre. No caso, essa era a explicação que eu tinha que dar. Voltei. Gente, Ana, abre seu microfone e fala aqui com a gente, que a gente começou assim, ainda não tinha entrado. Nossa diretora, Ana Maria. Oi, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa pelo atraso ter entrado, porque hoje eu tinha que receber as cestas básicas, né? Elas tinham um horário para chegar, às 16 horas, acabou chegando às 18. Eu e o Alexandre saímos de lá um pouco tarde, eu cheguei aqui bem esbaforida para fazer parte, eu acabei perdendo a parte da Cristiane e peguei um pouco do Maurílio, da Carla. Gente, que maravilha de aula. Acho que o Pedro Fernandes vai ficar muito feliz em ver essa live, né, interdisciplinar. Eu aprendi muito. Quando eu comecei a ouvir o Maurílio, eu falei assim, puxa vida, os nossos alunos têm tanta oportunidade de conhecimento, que eu só fui conhecer Monet, e você falou de outro, aí Monet, esqueci o outro. Van Gogh. E quem? Van Gogh. Van Gogh. Isso, em 2 exposições que tiveram no Banco do Brasil. Lembra, Maurílio? Foi. Aí eu já estava na faculdade, né? E eu tive artes lá no ensino médio, não me passaram isso, quer dizer, eu tive que aprender na escola da vida. Né? E os alunos com tanta oportunidade, a Carla falando agora dessa situação, né? Por que corona? Todo mundo fala e ninguém sabe. Agora eu posso explicar para os meus, nem todo mundo vai aprender um pouquinho. Infelizmente, eu perdi o discurso da Cristiane, que está muito ligada a mim, que são as questões sociais, né? Que envolvem através desse vírus. E agora o Felipe falou, engraçado, né? O Felipe eu conheci agora há pouco tempo, que ele se expressa muito bem, né? Fala muito bem, falou pouco, mas falou com muita objetividade e alcançou, né, os nossos pensamentos. Então, eu quero parabenizar você, acho que foi o Maurílio que teve a iniciativa da live, né? E aqueles que acabaram abraçando essa ideia para que ela fosse realizada. E assim, sabe, não tem palavra para dizer parabéns. Parabéns é pouco, né? Vocês estão muito além de tudo isso.
E foi um aprendizado, acho que foi para todo mundo, né? Um pouquinho para todo mundo. Foi para mim, acho que a Samanta também aprendeu, cada um falando um pouquinho, né? A gente acabou aprendendo. E, às vezes as coisas passam pela vida da gente, tipo assim, está acontecendo, como o Felipe falou, a demanda de informação é tão grande, e às vezes, assim, de forma que ela é passada, você acaba se desesperando e não entendendo um pouco o que está acontecendo, mesmo você sendo, assim, esclarecido. Então, essas explicações, né, elas vêm bem, assim, no momento que a gente precisa mesmo entender um pouco melhor, até que possa passar para os nossos alunos, eles vão ter acesso a essa live, né? Isso. E vão entender melhor também, eles precisam muito mais do que a gente. Se nós entendemos melhor, né, e ficamos maravilhados, imagine eles. Então, nesse momento, né, palavra de parabéns para vocês, tá? Pela iniciativa, que tenham outras lives, né? É a primeira de muitas que virão. Parabéns. Gente, eu queria estender, então, o agradecimento que a Ana fez também. Para mim foi muito legal, assim, como ela falou, a gente aprendeu bastante coisa, né? A gente vai disponibilizar, então, esse está ficando gravado, ainda está gravando, a gente vai disponibilizar, né? E mesmo quem esteja vendo depois, né, a gravação, o conteúdo, né, todo esse valor que vocês criaram, que vocês geraram aqui nesse momento, vai ficar, né? E vai ser uma ferramenta que eu acredito que seja muito boa para todo mundo, né, da gente poder entender um pouco. E foi muito interessante, lógico que vocês fizeram pelo dia de aula de vocês, mas eu achei que a união dos saberes, né, de cada um de vocês no final fez uma orquestra, sabe aquela coisa, né, cada um no seu lugar forma uma bela música, foi maravilhoso, é verdade. É engraçado que eu estava ouvindo aqui vocês, né, aí eu tinha fechado o microfone e ficava para minha filha, você está perdendo, está maravilhosa essa live, cheia de esclarecimento, né, muito legal. Agora eu vou ter que ver a reprise para me ouvir da Cristiane, né, porque essa parte me convém também, né, parte das ciências humanas, nós estamos ligados. Então tá bom, pessoal. Maurílio, pode parar a gravação? Parar a gravação? Para a gravação, que a gente continua aqui. Tá.